conflitos na Ásia: Israel, Palestina e curdos. A Ásia é o maior dos continentes, tanto em área como em população. Abriga mais de 60% da população mundial, o que vale a mais de 4 bilhões de habitantes. Geograficamente, o continente dividido em 6 grandes regiões a partir de critérios naturais e étnicos. São elas: Oriente Médio, Sudeste Asiático, Ásia Central, Ásia Central, Ásia Oriental e Ásia Meridional. O Oriente Médio se destaca como a região mais conflituosa devido a diversos fatores, como a posição geográfica, a questão religiosa e a desigualdade socioeconômica. O maior conflito latente e que preocupa e mobiliza diversos países é o conflito entre israelenses e palestinos. Para entender melhor esses conflitos, vamos retornar às suas raízes. Vários séculos antes de Cristo, a região foi tomada por tribos hebraicas que buscavam a terra prometida. No ano 133 d.C., o povo judeu foi expulso pelos romanos que então dominavam a região na época, dando início à diáspora judaica. No final do século XIX, surge o movimento sionismo, que tinha como objetivo erradicar a diáspora judaica pelo mundo e concretizar a criação do Estado de Israel. Em 1897, milhares de judeus retornaram à Palestina. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, a Palestina passou a ser controlada pela Inglaterra, que em 1923 propõe uma divisão em 2 distritos, sendo destinadas aos judeus uma zona costeira a oeste do Rio Jordão. Em 1947, desgastada com as perdas provocadas pela Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra anuncia sua retirada da Palestina, delegando as decisões sobre a região à ONU. Com base na proposta apresentada pela Inglaterra, em 1948, a ONU declara a criação do Estado de Israel. Os árabes recusaram-se a reconhecer o Estado de Israel e não houve a formação do Estado palestino. Dessa forma, a declaração de guerra de alguns países da Liga Árabe em maio de 1948 transformou-se na Primeira Guerra entre árabes e israelenses. Com o forte apoio dos Estados Unidos, Israel derrotou seus adversários, ocupando os territórios da Galileia, o deserto de Negev e a Cisjordânia, a oeste do Rio Jordão. Jerusalém foi dividida em 2 partes, a parte ocidental pertencente a Israel e a oriental à Jordânia. A faixa de Gaza ficou sob o comando do Egito. Resumindo, o resultado da guerra foi a expansão territorial israelense e a diáspora palestina. Em 1964, foi criado a OLP, Organização para a Libertação Palestina, liderada por Yasser Arafat, para lutar pelos direitos perdidos por esse povo. Com a reação dos países árabes circundantes, que eram contrários à criação do Estado de Israel, teve início a Guerra dos 6 Dias em 1967. Em apenas 6 dias, os israelenses tomaram a faixa de Gaza, a península do Sinai do Egito, as colinas de Golã da Síria, Jerusalém Oriental da Jordânia e a Cisjordânia. Em 1973, ocorreu a Guerra de Yom Kippur, em que os países árabes, derrotados na Guerra dos 6 Dias, tentaram reaver seus territórios. Israel conseguiu uma nova vitória, pois contava com o apoio indireto dos Estados Unidos. Tais circunstâncias levaram os países árabes a criar a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, um quartel entre os países petrolíferos da região, que elevou o preço dessa importante matéria-prima. Por essa razão, o sistema capitalista entrou na maior crise depois de 1929, conhecida como choque do petróleo ou primeira crise do petróleo.
Em 1979, Israel decidiu pela devolução da Península do Sinai para o Egito após a mediação dos Estados Unidos, no sentido de selar um acordo entre os dois países, chamado de Acordo de Camp David. Com isso, os egípcios tornaram-se os primeiros povos árabes a reconhecer oficialmente o Estado de Israel, gerando profunda revolta entre os demais países da região. No ano de 1987, chegou ao auge a Primeira Intifada, uma revolta espontânea da população árabe palestina contra o Estado de Israel. Munidos de paus e pedras, uma grande contingente da população palestina, composta na sua maioria por crianças, foi às ruas atirando tais objetos nos soldados israelenses como forma de protesto, resultando em uma vingança violenta por parte do Estado de Israel. Em meados da década de 1990, a situação aparentava caminhar para o seu fim, quando Yasser Arafat e o então primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin realizaram os Acordos de Oslo, mediados pelo presidente dos Estados Unidos, à época, Bill Clinton. Com isso, foi criada a Autoridade Nacional Palestina, responsável por administrar todo o território da Palestina, envolvendo partes da Cisjordânia e a faixa de Gaza. No entanto, em 1995, Yitzhak Rabin foi assassinado por um extremista judeu. Desde então, os judeus não cederam mais para a desocupação das áreas onde ainda resistia a população palestina. Por essa razão, os termos de paz do Acordo de Oslo resultaram em fracasso. No ano de 2000, teve início a Segunda Intifada, liderada pelo Hamas. Uma ofensiva palestina foi montada contra Israel, que novamente respondeu duramente, além de demolir casas de palestinos e iniciar a construção do Muro da Cisjordânia ou Muro de Israel em 2002. Os conflitos foram sangrentos e milhares de mortes aconteceram em ambos os lados da guerra, que se estendeu até 2004 com a morte do líder do Hamas. Acordos de paz foram realizados e assim teve início a desocupação por parte de Israel da faixa de Gaza e de partes da Cisjordânia. Além dos problemas relacionados aos impasses entre israelenses e palestinos, a questão pela Palestina vem agregando outro fator complicador, que é o conflito entre a facção islâmica dos Hamas e o grupo Al-Fatah. Com a vitória do Hamas nas eleições presidenciais palestinas em 2006 e sua posição com relação às negociações, houve praticamente uma fragmentação da causa palestina. Atualmente, o Hamas domina a faixa de Gaza, enquanto na Cisjordânia predomina o controle do Al-Fatah. O que se percebe nesse conflito é que sua resolução está longe de acabar, pois mesmo com os acordos momentâneos de paz, basta uma pequena faísca para reacender novamente as batalhas, elevando novamente o número de mortos. O povo curdo. O povo curdo, um dos mais antigos do Oriente Médio, é hoje a maior nação sem Estado do mundo. Localizado nas áreas montanhosas e frias da Turquia, no Irã, no Iraque, na Armênia, no Azerbaijão e na Síria. Estima-se que o quantitativo de curdos já tenha ultrapassado a casa dos 30 milhões de habitantes. Durante a existência do Império Turco-Otomano, os curdos eram submetidos ao poder do imperador. Com a dissolução do império, após o final da Primeira Guerra Mundial, foi assinado o Tratado de Sèvres, juntamente com os aliados, prevendo a criação de um Estado autônomo para os curdos. Apesar de não concretizado, a identidade do povo curdo foi mantida e tornou-se uma das causas pró-independência mais importantes de que se tem conhecimento. A maioria dos curdos mora nas montanhas turcas, o que durante décadas foi motivo de preocupação, hostilidade e violência por parte dos governos deste país. Além disso, o maior crescimento vegetativo deste povo em relação ao dos turcos faz com que o temor de que os curdos se tornem maioria no país
assombre constantemente os governos turcos. Em 1978, foi fundado o Partido dos Trabalhadores Curdos, PKK, por Abdullah Öcalan, que, baseado em ideias marxistas e leninistas, buscou mobilizar a população em prol das causas curdas. Devido ao fracasso dessas ações, o grupo passou a adotar táticas de guerrilha e promover rebeliões. Em 1999, o líder Öcalan foi preso, enfraquecendo as ações violentas do grupo. Além da Turquia, os turcos também têm sido oprimidos no Iraque. Os curdos habitam a região oeste e sempre foram perseguidos pelos governos iraquianos desde a criação deste país. Em 1970 foi criada a região do Kurdistão, onde habitam 7 milhões de pessoas e cuja capital é Erbil. Apesar da autonomia, em 1988 foram vítimas de um ataque com armas químicas ordenada por Saddam Hussein durante a guerra entre Irã e Iraque. No entanto, os curdos iraquianos conseguiram reconquistar a autonomia em relação a Bagdá após a morte do ditador em 2006. Atualmente, o exército curdo, chamado de Peshmerga, se encontra na linha de frente contra o Estado Islâmico, em regiões como o norte da Síria e do Iraque. Mal armados e sem equipamentos apropriados para uma guerra do século XXI, os Peshmerga recuperaram alguns territórios ao Estado Islâmico, mas ao mesmo tempo sofreram baixas e a falta de apoio das potências estrangeiras. Em 2016, os Estados Unidos fizeram um acordo de cooperação com o Exército a fim de auxiliá-los a combater o Estado Islâmico. Peshmerga também aceita mulheres no exército, e este fato é explorado na mídia, pois não deixa de ser algo inédito nas sociedades do Oriente Médio. No entanto, elas combatem por 3 causas, pois lutam para criar um Estado Nacional curdo, contra o Estado Islâmico e contra o patriotismo tão presente nessa sociedade.